Olá, querido e minha querida, muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou explicar de uma forma muito rápida e simples, objetiva, o que é o Bitcoin, quais são as principais diferenças da criptomoeda Bitcoin com o nosso dinheiro físico, como funciona a blockchain, que é a revolução que o Bitcoin trouxe junto com ele, e quais são as principais funcionalidades, onde a gente consegue realmente aplicar, onde a gente consegue realmente utilizar a criptomoeda Bitcoin. Eu vou falar isso de um jeito bem simples, como se a gente estivesse numa mesa de bar trocando aquela cervejinha, eu e você, porque é assim que a gente gosta de ensinar aqui no canal Insalubres. Então vem comigo e fica no vídeo até o final que você vai entender tudo tintim por tintim. Você provavelmente já deve ter visto esse logo aqui, essa imagem em algum lugar, que é realmente o símbolo do Bitcoin. Mas vamos lá, o que é o Bitcoin? Antes da gente começar toda a explicação da revolução que ele traz, a gente tem que entender o que ele é, né? E ele basicamente, de uma forma muito leiga e até mesmo chucrona, ele é uma moeda como se fosse o real, como se fosse o euro, como se fosse o dólar, apesar que eu não considero muito o real uma moeda, eu considero ele aí um pedacinho de papel comparado a um cocozinho. Mas ele é sim uma moeda onde a gente consegue utilizar ela de N formas diferentes que vão ser trazidas aqui no decorrer do vídeo. Mas ele é uma moeda totalmente digital, 100%. Você não tem um papel onde a gente consegue pegar esse papel e ele valer um Bitcoin. Você não tem uma moeda física que você consegue chegar, como essa mesmo da imagem, que você consegue chegar lá na papelaria, por exemplo, dar essa moeda e ele te dá o troco em real. Não existe. O Bitcoin ele é 100% digital. Então, para você conseguir fazer uso dele, você necessariamente precisa ter meios digitais aí, como computadores, celulares, para conseguir fazer transações e utilizar essa moeda. Mas de uma forma bem simples e justificado, ele é uma moeda, simples assim, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa moeda. Como é uma moeda 100% digital, a gente começou a chamar isso de criptomoeda, ou seja, é uma moeda aí que ela vem no meio cripto, um meio criptografado, um meio digital, beleza? Descendo um pouco mais abaixo aqui, eu trago a informação que o Bitcoin, ele é a primeira criptomoeda a ser aceita pela população. Antes deles, tiveram alguns caboclos aí que tentaram até criar algumas criptomoedas, só que não vingaram. O Bitcoin realmente ele trouxe algo revolucionário por trás dele, que a gente vai falar um pouco mais a fundo aqui, e ele veio num contexto histórico muito interessante. Ele foi criado em 2008, e para você que não sabe um pouco de economia, 2008 a gente estava passando por uma recessão, uma das maiores recessões aí, uma das maiores crises já vivenciadas nos Estados Unidos e em todo o mundo. E ele veio com um white paper, ou seja, um papel branco. O motivo dele ser criado muito simples, ele veio para combater aí o governo e essa crise justificada aí. O criador do Bitcoin é nada mais, nada menos que um cidadão ou uma organização chamada Satoshi Nakamoto. Eu falei cidadão ou organização porque a gente não sabe quem que é esse cara. Se ele é chinês, se ele é asiático, se ele é taekwondo, se ele é... Não, a gente não conhece, ninguém sabe de onde ele veio. E aí tá um dos grandes poderes do Bitcoin. Porque normalmente a moeda que tem um dono, seja o dólar, por exemplo, onde o dono do dólar, né, o dono, ele é o governo dos Estados Unidos. Então ele é totalmente manipulado por esse dono. Agora o Bitcoin ele não tem esse dono conhecido. O Satoshi Nakamoto, vamos dizer assim, ele sacrificou a imagem dele para conseguir trazer uma revolução por trás da moeda, da criptomoeda Bitcoin. E isso é muito interessante. Igual eu falei ali anteriormente, ela foi nascida, né? Ela foi inventada no ano de 2008, numa crise que a gente estava vivenciando, e o principal motivo disso seria combater o modelo econômico atual. A gente vive aí no modelo econômico atual totalmente manipulado pelas empresas ou até mesmo pelas organizações que possuem a maior parte do dinheiro que existe atualmente. Então ele veio para combater isso, para combater governos que fazem inflação do dinheiro. E a gente vai ver isso logo mais abaixo, beleza? Descendo um pouco aqui na minha apresentaçãozinha totalmente marota e insalubre, eu peço para você deixar o like aí, porque eu tive que dar uma bela estudada e eu amo essa tecnologia, eu amo Bitcoin, então não tem como eu trazer um vídeo bem passo a passo do que é, quem que é, qual é que é aqui para vocês, beleza? Descendo um pouco mais abaixo, a gente tem o segundo tópico do vídeo que eu falei para vocês que eu ia trazer quais são as principais diferenças. Eu vou até empurrar um pouco minha cabeça aqui pro lado,
porque basicamente eu quero que vocês leiam tudo. Essa é a parte mais importante, na minha opinião, do vídeo. Óbvio que você tem que ficar até o final para assistir o vídeo inteiro, mas aqui se cabe algumas informações muito importantes, que são as diferenças do Bitcoin com o dinheiro físico. Muitas pessoas, quando pensam em Bitcoin, em dinheiro físico, comparam uma com a outra, falam: ah, mas o que garante que o negócio digital lá, um negócio que está na nuvem, o que garante que ele vai valer alguma coisa? E eu faço a mesma pergunta para você: o que garante que um pedaço de papel, um simples pedaço de papel, vale R$1, vale R$10, vale R$20? O que garante que um pedaço de papel vale $100? Nada garante. É a própria população que faz o uso desse pedaço de papel que dá o determinado valor para ele. E o mesmo acontece com o Bitcoin, tá bom? O que garante que o Pix vai valer a quantidade de dinheiro que está ali sendo estipulada por ele? Basicamente, nada garante isso. A própria população, os próprios meios utilizados, as próprias pessoas que utilizam o mercado, resumidamente, dá o valor para isso, tá? Então não tem como você falar, mas não tem valor porque é algo digitalizado. Ainda mais com o Pix chegando. O Pix, ele trouxe isso e mostrou que o Bitcoin, ele pode ser sim muito valorizado, tá, gente? Vamos lá, em valor que eu falo não é questão de dinheiro, mas o valor que a gente dá para as coisas, tá bom? Descentralizado. A principal e a melhor informação aqui que a gente tem do Bitcoin é que ele é uma moeda descentralizada, ele traz a descentralização. Como eu falei ali anteriormente, a gente não sabe quem que é o Satoshi Nakamoto. A gente não sabe quem que é esse cidadão, se ele é uma organização, a gente não sabe de onde ele veio, de onde ele nasceu. Então, o Bitcoin, ele não tem um dono. O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada no mundo. Isso significa que, além de não ser regulado por governo, banco ou empresa, é possível comprar, enviar, receber Bitcoin sem nenhum intermédio, como banco ou emissores de cartão de crédito. Então ele tem a tecnologia peer-to-peer que a gente chama, não tem intermediário. Eu chego em você, caro humanoide, e te transfiro no meu dinheiro sem precisar passar por ninguém. No Pix, por exemplo, a gente faz isso daí também, só que sempre tem o banco ali no meio. Com criptomoeda, não só com o Bitcoin, isso veio depois com outras criptomoedas também, mas o Bitcoin, que foi o grande rei, o primeiro a fazer isso, não tem esse intermediário. Eu chego em você e te dou o dinheiro e você me troca por outro dinheiro ou você me troca por alguma coisa. Então, só o fato de não ter esse intermediário já é algo muito interessante. Você deve estar se perguntando: ai, mas é bacana ter um intermediário, é legal ter um banco, é legal não sei o que lá. Mas, gente, ele traz algo muito interessante, que é acabar com toda a burocratização. A gente odeia burocratização, e quem traz isso pra gente? Governos, instituições. O Bitcoin, ele vem para acabar com isso, e não só isso. A gente vai ver um pouco mais a fundo, beleza? O Bitcoin, ele não pode ser inflacionado. Ele não tem como ser impresso mais, e a gente vai um pouco mais além com essa informação aqui embaixo, que é uma moeda limitada. O que eu quero dizer com inflacionado? Atualmente, nesse cenário que a gente tá, eu gravo esse vídeo em 2022, a gente consegue observar que no ano passado, governos, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, imprimiram muito dinheiro. E o que acontece isso? A inflação sobe, todas as coisas ficam mais caras. Por quê? O próprio dinheiro vale menos. Não é que antes você tinha R$10 e conseguia comprar um Kinder Ovo e agora você tem 100 e não consegue. Isso basicamente acontece por conta da inflação. O poder monetário, o poder do papel que tanto damos valor, ele acaba sendo menor. Então, daqui a pouco, R$1.000 não vai ser necessário para você fazer uma compra no mercado. Isso já vem acontecendo. E basicamente isso acontece justamente porque o governo usa e abusa da moeda que ele criou. Ele vai imprimir mais na hora que ele quer, ele para um pouco essa impressão na hora que ele quer também, conforme a economia vai ficando mais estável. Então ele consegue controlar a inflação de algumas maneiras, aumentando taxa de juros, descendo taxa de juros. Então a economia em si, fora do Bitcoin, no mundo real, ela é totalmente manipulada pelos nossos governos. E o Bitcoin, ele traz isso daí de ser algo que não pode ser inflacionado. Ele tem uma quantidade limitada. Na hora que atingir 21 milhões de Bitcoins fabricados, não vão ter mais. E ao contrário disso, ao contrário dele ser inflacionado, ele na verdade ele é deflacionário, ou seja, vai chegar uma época que, como não vai fazer mais bitcoins, não vão ser mais produzidos, minerados, que a gente vai falar um pouco mais no decorrer do vídeo aí, vai chegar uma época que basicamente quem tem
óbvio, vão ter gente tentando vender, tentando comprar e tudo mais, mas vai começar a diminuir o tanto de Bitcoin existente. E a gente vai falar um pouco mais disso no decorrer do vídeo, tá? Então ele é limitado, é uma moeda totalmente limitada, diferentemente do real, do dólar, do euro, moedas que podem ser emitidas conforme os países sentirem necessidades, igual eu falei para vocês. O Bitcoin e seu código foram criados de uma forma que somente 21 milhões de moedas possa ser emitido. Esse é o limite. Não vai ter nada que vai fabricar mais moeda, independente de crise, independente de nada. Até 2019, estipula-se que mais de 18 milhões de bitcoins já haviam sido emitidos. Então a gente está praticamente no final dessa emissão da criptomoeda, tá? A cada 4 anos produz-se metade. No começo, produzia aí uma quantidade. Isso daí foi a cada 4 anos diminuindo. Vai chegar uma época que não vai ser produzido mais nenhum, que vai chegar no fim da produção da criptomoeda, tá? A moeda vai chegar a ser deflacionária. O que isso significa, que foi o que eu falei para vocês. Como ela é limitada, 21 milhões de moedas feitas ali não vão ser mais produzidas. Ou seja, às vezes vai acontecer de uma pessoa que tinha, por exemplo, 10 bitcoins, ela morre. E esses bitcoins, eles morrem junto com ela. Se ele não passou essa chave, se ele não passou a carteira de criptomoeda dele para ninguém, vai morrendo. Ou até mesmo pessoas que têm essa carteira de criptomoeda e acabam esquecendo a senha. Acontece muito. Às vezes tem pessoas aí estudiosas que falam que ele já está sendo deflacionário, pelo fato da produção não ser tão grande como era antigamente, comparada ao tanto que se perde de Bitcoin. Tem gente que vai mandar Bitcoin para alguma outra carteira, acaba mandando para o endereço errado. Então, isso acontece com que cada vez menos moedas estejam em circulação, e isso transmite o valor da moeda. Ela não tem dono e ela é limitada. Coisa sensacional para nós humanos. Outra questão que a gente consegue diferenciar o Bitcoin, as criptomoedas, de nosso sistema atual, o sistema que a gente tem, o real físico ali, é a segurança. Muita gente fala, mas meu Deus, quem garante que isso é seguro? Quem garante que o banco é seguro, gente? Tudo bem, o banco, ele é uma instituição que, caso aconteça alguma coisa, ele tem que se restituir. Aqui entra a principal diferença, e para algumas pessoas isso é um fato negativo. Por quê? Porque você vai ser dono do seu próprio dinheiro, no caso do Bitcoin. Você vai ter que guardar isso com a sua carteira. Você vai ser responsável por isso. E tem pessoas que não gostam dessa responsabilidade. Nesse caso, o banco acaba saindo ganhando. Porque se você é atacado por algum hacker em alguma compra, o banco vai lá e te restitui. Agora, se acontece isso no meio das criptomoedas, ninguém vai chegar em você e te dar o dinheiro de volta. Afinal, não tem dono esse dinheiro. Basicamente é isso. Aí que entra muito da segurança que muitos pregam por aí. Porém, questão da tecnologia do Bitcoin em si, ela é praticamente impossível de se hackear. O Bitcoin, devido ao sistema Proof of Work dele, ou seja, a mineração dele é feita por vários computadores que estão no decorrer do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro, e para você conseguir hackear o Bitcoin, você precisa hackear todos esses computadores, que eles são feitos aí por meio de uma questão de mineração da blockchain, ou seja, você tem que hackear todos esses blocos que são interligados. Praticamente impossível. Você tem que ter um poder de máquina muito maior do que todas essas pessoas que estão minerando Bitcoin, que eu vou falar um pouco mais a fundo depois, no final do vídeo, como é que funciona essa mineração. Então, em questão disso daí, não tem como o Bitcoin em si ser hackeado. Pelo menos até agora não foi, não consegue ser, por conta desse poder que ele tem de mineração, tá bom? O pessoal acha que não tem segurança justamente por quê? Porque eles têm que ser donos da própria alocação do dinheiro deles, o que daí acaba o usuário influenciando na segurança, mas não a tecnologia do Bitcoin em si. Tendo um pouco mais a fundo, a gente consegue ver as principais funcionalidades. E aqui é um ponto muito interessante que muitas pessoas não entendem. No que a gente consegue utilizar o Bitcoin? Eu dei alguns exemplos aqui. Basicamente, como qualquer outra moeda, a principal função dele é como uma moeda de troca. Ou seja, você vai no local e fala, olha, eu quero comprar seu carro. A pessoa vai te dar o carro e você dá o Bitcoin. Quem dera fosse tão simples assim no sistema que a gente vive atualmente, né? Por isso que eu falei ali em cima e repito agora, ele elimina a burocracia, ele elimina taxas absurdas. Inclusive, por isso que o governo e instituições tentam derrubar tanto ele. Por quê? Para você fazer esse mesmo exemplo do carro, você tem que ir num cartório. Quem ganha dinheiro com cartório, gente? São as instituições maiores, são o próprio cartório, o próprio governo. Agora, se fosse tudo liberado para o Bitcoin, você ia literalmente na pessoa que precisa do carro,
Você ia vender seu carro e ela ia te dar Bitcoin e tá feito, acabou. Sem fila, sem nada. Ele acaba com isso e outra, sem taxa absurda. Porque as taxas da rede Bitcoin são muito econômicas. As transações internacionais, então você consegue mandar dinheiro daqui para Nova Zelândia em segundos, em minutos. Daqui para o Zimbábue em minutos também, independente de qual for o país. Vai tentar fazer isso com real, vai tentar fazer isso com dólar para você ver a dor de cabeça, tirando as taxas tremendas que existem. Ele é possível também como reserva de valor. Isso daí é bem discutível, tá? Por quê? Porque como é algo limitado, porém ainda fabricado, ainda minerado, a galera fala que não é tão limitado assim. Então tem uma leve guerra nessa questão de reserva de valor, mas ele pode ser sim considerado uma reserva de valor justamente por essa questão dele ser algo limitado ou que vai ser. Questão de privacidade, gente. Ele é uma moeda totalmente privativa. Ou seja, isso é um ponto negativo e um ponto positivo ao mesmo tempo. Se você quiser, você tem meios de burlar aí a blockchain. A blockchain a gente vai falar um pouco mais a fundo no vídeo, mas você consegue fazer uma transação sem o governo às vezes saber, ou sem qualquer instituição saber, sem ninguém saber que é você fazendo essa transação. A transação vai sim ficar registrada na blockchain, que é como se fosse um livro contábil aberto, mas ninguém sabe de quem que é aquela carteira ali, tá bom? A gente consegue aí fazer especulação também, que daí seria o caso dos traders aí. Como ele é uma moeda precificada pelo mercado, o próprio mercado dá o valor na criptomoeda, tem gente que consegue fazer benefícios com isso, comprando ele na baixa, vendendo na alta, que atualmente é onde mais entra o pessoal, é onde mais ele atrai atenção. Por isso que alguns falam que ele não é considerado reserva de valor, porque a reserva de valor não é considerada um ativo de especulação, já o Bitcoin é. Então entra meio que nesse embate aí. Ele é totalmente resistente à censura, principalmente nesse âmbito de guerra que a gente está vivendo agora entre Rússia e Ucrânia, algo muito triste, obviamente, né? Mas a gente conseguiu observar governos proibindo pessoas aí, ou seja, censurando as pessoas do próprio dinheiro, instituições como bancos bloqueando as pessoas do próprio dinheiro. E o Bitcoin não é possível fazer isso, ele é totalmente resistente à censura e à transparência e imutável. Nada vai mudar o Bitcoin e ele é totalmente transparente. Tudo que acontece na rede do Bitcoin fica lá registrada. Então, eu quero ver se o que aconteceu com a minha carteira no dia tal, a tal horário, você consegue ir lá e basicamente ver tudo isso, tá? Bom, vamos um pouco mais a fundo na revolução que ele trouxe por trás dele, porque o fato da moeda em si existir já é algo muito interessante, mas o mais interessante é a blockchain, algo por trás do Bitcoin. O Bitcoin é negociado na internet, em uma rede própria, a blockchain. Ele é um banco de dados onde são registradas todas as transações de Bitcoin entre os participantes da rede. Ainda, o Bitcoin é descentralizado e aberto, conforme eu disse ali anteriormente, embora as informações dos participantes sejam anônimas. Isso daí é algo positivo. Eu falei que era negativo por conta do uso de Deep Web, traficantes e tudo mais, tá? Cada transação de Bitcoin é feita entre membros registrados através de um software e também por membros mineradores que verificam cada transação. Aqui que acontece a mineração do Bitcoin, que a gente tanto ouve aí o pessoal que ganha dinheiro fabricando Bitcoin. Para acontecer uma transação, eu te enviar dinheiro, tem que passar por basicamente toda essa cadeia de mineradores e elas serem aprovadas sem nenhum tipo de risco. Sendo aprovadas, o meu Bitcoin cai na sua carteira e assim vice-versa. E as pessoas que têm esses computadores, que são bem fortes, validando esses problemas matemáticos, faz com que essa transação seja feita. Então é aí que a pessoa é recompensada. Por isso que eu falei que é algo totalmente impossível de ser hackeado. Para você conseguir hackear o Bitcoin, o sistema da blockchain, você tem que hackear todas essas transações que são interligadas uma com a outra. Então é basicamente impossível, porque você tem que ter um poder computacional maior do que toda essa soma de poder computacional que já existe no Bitcoin, tá? Então, depois de validadas as transações, são acrescentadas a bloco de transação. Por isso o nome blockchain, porque ela é feita em bloco. E a cada 10 minutos, quando são criados novos blocos. Então, sempre a cada 10 minutos são criados novos blocos e novas equações matemáticas totalmente complexas, insalubres e malucas para o poder aí computacional ser cada vez mais forte. Por conta dessa validação, nunca foi possível até hoje fraudar o Bitcoin. O blockchain é um sistema que permite rastrear o envio e o recebimento de algumas informações pela internet. São pedaços de códigos geralmente
virtualmente que carregam informações conectadas, como bloco de dados. Ou seja, ela é nada mais do que um livro totalmente aberto para todo mundo ver e ver o que quiser. A gente consegue ver o bloco Gênesis, primeiro bloco, a primeira mineração ali do Satoshi Nakamoto. A gente consegue ver desde a criação da moeda e a gente consegue ir rastreando toda vez que um Bitcoin ele vai sendo transacionado. Então isso é muito louco e a gente consegue ver também que tem empresas se beneficiando dessa criação chamada blockchain, que nada mais é do que esse livro contábil aí que basicamente totalmente seguro também, né? Que todos conseguem acessá-lo, beleza? Então, galera, na verdade não é algo tão complexo, parece ser, mas resumidamente é uma moeda muito mais segura, muito mais descentralizada, sem ninguém poder manipular, e ela é por trás aí de uma tecnologia totalmente revolucionária que é a blockchain, beleza? Então eu trouxe esse vídeo aí para tentar esclarecer um pouco mais para quem tem curiosidade de saber o que é o Bitica da Massa, o nosso rei das criptomoedas. E se você gostou desse tipo de conteúdo um pouco mais didático, um pouco mais aí explicativo, deixa seu like, se inscreve no canal aí caso você ainda não seja inscrito. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.